Bem-vindos à nossa aula 3, a primeira videoaula de hoje, na aula de quinta-feira, né, dia 27 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre if e expressões lógicas. Bom, o comando if, se formos traduzir para o português, ele significa se. E ele também é conhecido como uma estrutura de decisão. O que são as estruturas de decisão? São estruturas. Então, não é um comando simples, tá? É uma estrutura, então já é um conjunto de comandos, tá? Que nos permitem direcionar o fluxo do programa, aplicando condições. Como assim direcionar o fluxo do programa? Nós colocamos uma condição e, de acordo com essa condição, o programa vai seguir para a direção 1 ou para a direção 2. Na verdade, seriam caso a condição seja verdadeira, vai para um lugar, caso a condição seja falsa, vai para outro lugar, certo? Bom, a lógica dessas estruturas de decisão é a mesma que nós aplicamos no dia a dia, tá? Tem até um exemplo interessante aí que a professora Michele colocou, que é o seguinte: se estiver sol, vou à praia, se não, eu ficarei em casa. Então, basicamente, essa estrutura do comando if, tá? Qual seria? If, uma condição, se é o if, né? A condição, tiver sol. Aí a gente vai ter duas direções a serem tomadas. Vou à praia, se não, fico em casa. Então, como é que ficaria o comando? Ó, if, condição, tiver sol, verdadeiro. Vou à praia, falso, ficarei em casa. Atualmente, com a pandemia, com sol, sem sol, todo mundo em casa, né? E de máscara. Certo? Bom, para fazer as condições, que seriam as expressões lógicas, tá? Nós temos aí esses símbolos aí no computador para fazer essas condições, tá? A gente vai estar nas condições sempre comparando dois objetos, uma variável com um valor, uma variável com outra variável, um valor com outro valor. Então, sempre dois objetos, no mínimo, sendo comparados, tá? E quais são esses sinais de comparação? Uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né? Para a gente comparar se um objeto é igual ao outro, a gente usa igual, não usa somente o igual. Por quê? Porque a gente já viu na aula de variáveis lá que o igual é utilizado para atribuição. Você vai atribuir um valor para uma variável, por exemplo, a igual a 15. Então, eu estou atribuindo um valor para a variável. Como a gente vai fazer uma condição, uma comparação, será que A é igual a 15? Então, eu não posso só colocar um igual. Eu tenho que colocar dois iguais, porque nas expressões lógicas a gente utiliza igual, certo? E não o igual da atribuição. Bom, o exclamação igual, exclamação na linguagem C, na linguagem de programação C, ele significa não. Então, o que é não igual significa que ele é diferente. Então, por exemplo, A é diferente de 10? A, exclamação igual, 10. A not equal, não igual a 10, tá? O operador e o operador ou, a gente vai ver mais para frente na aula da semana que vem, tá? Mas eles são aí estão englobados pelas expressões lógicas, né? Depois nós temos menor que, menor ou igual a que. Cuidado aí que na matemática o símbolo é diferente, né? Não existe na linguagem de programação aquele símbolo menor e igual lá da matemática, né? Que é o menor com um risquinho no meio, tá? O maior que, o maior igual a, certo? Então, são expressões lógicas mais comuns e elas que a gente vai utilizar dentro da condição ali no C, no if. Bom, exemplos aí de expressões lógicas, tá? A gente está inicializando aqui três variáveis. Legal. O A vale 10, o B vale 15 e o C vale 12. Então, estão vendo que é um igual só aí. Por quê? Porque é a atribuição. Eu estou atribuindo o valor 10 para a variável A, estou atribuindo o valor 15 para a variável B, estou atribuindo o valor 12 para a variável C, certo? Aí nós temos vários testes condicionais aí.
que nós vamos analisar? Qual é o resultado desse teste condicional? Então, aqui, lembrem-se que A vale 10, B vale 15 e C vale 12. Se eu pego aqui A, esse símbolo aqui é o sinal de maior, cuidado para não confundir com o sinal de menor, né? Tem aquelas dicas que as professoras antigamente utilizavam, os professores de matemática utilizavam, né? Aberto para o lado de lá, a boquinha do jacaré, né? Tá aberta para o lado de lá é o maior, tá fechada é o menor, né? Então, no caso aí, A maior que B. 10, que é o valor de A, é maior que 15, que é o valor de B? Não é. Então, qual é o resultado dessa condição? Falso. Certo? A é menor que C? 10 é menor que C? Verdadeiro. B é igual a A? Reparem, dois sinais de igual aqui, né? Não é atribuição, é comparação. Tá? B é igual a A? 15 é igual a 10? Falso. C é diferente de A? 12 é diferente de 10? Verdadeiro. A mais B, então a gente pode usar expressões matemáticas aqui, aritméticas aqui também, tanto no primeiro item da condição quanto no segundo item da condição, tá? Então, A mais B é maior ou igual a C? Reparem que aqui no maior ou igual não pode ter espaço, tá? Então, 10 mais 15, 25, é maior ou igual a 12? Verdadeiro, né? A mais C, 10 mais 12, 22, é menor que 10 mais 10, 22, é menor que 20? Falso. Então, o que esse resultado indica? Indica o que o programa, qual a direção que o programa vai tomar, porque é uma tomada de direção, é um desvio condicional. Depende da condição, ele vai desviar. Se for falso, vai para um lugar, se for verdadeiro, vai para outro. Bom, como que funciona a estrutura do if na linguagem C? Repare que é um comando aí que ele vai ficar em várias linhas. Não é como a gente está acostumado com printf, scanf, atribuição, que o comando inteiro está numa linha só. Tá? Então, ele vai ser um bloco, né? Um conjunto aí, tá? E essa é a estrutura mais simples do if, que ela não tem o falso, o senão. Tá? Na próxima videoaula da professora Michele, ela vai explicar o if completo, que seria já o if com o senão. Legal? Os primeiros testes que a gente vai fazer nessa videoaula é o if. Vamos ter uma condição aqui. Se essa condição é verdadeira, ele faz a instrução ou várias instruções que vão estar aqui, ó, dentro deste bloco delimitado pelas chaves, né? Tá certo? Pode ser mais do que uma instrução, mas tem que ser no mínimo uma instrução. E se for falso? Se for falso, essa condição for falsa, o programa não vai fazer nada, tá? Por enquanto, então ele não vai fazer nada. Na próxima aula aí, na próxima videoaula aí, ainda na aula de hoje, né? Mas na próxima videoaula da professora Michele, ela vai mostrar os ifs também com o else, que seria o senão, que é para fazer alguma coisa quando a nossa condição for falsa. Bom, um exemplo, eu vou mostrar para vocês dois exemplinhos aqui, depois na segunda videoaula eu vou montar esses exemplos no DevC++, tá legal? Então, primeiro aqui, include stdio.h, definindo a biblioteca standard, a biblioteca padrão de I/O, né, de input e output, para que a gente consiga fazer aqui printf, get, scanf e por aí adiante, né? Scanf, né, gets. Legal? Bom, aí aqui documentando, né, colocando os comentários com barra, tá? A gente vai declarar variáveis. Duas variáveis declaradas aqui. Legal, uma variável char de 50 caracteres, certo? Então, isso aí é uma das maneiras que o C tem da gente trabalhar com strings. A gente faz uma array, né? Array de char, uma array de caracteres. Um string nada mais é do que um array de caracteres. Tem outras maneiras também de trabalhar com strings, por enquanto nós não vamos detalhar muito
esse formato aí não, mais para frente em detalhe, tá? Então a gente criou uma variável chamada nome, do tipo char, que vai ter 50 espacinhos, 50 caracteres. E definiu a idade também como integer, né? Int. Legal? Aí, comentário novamente, vamos pedir as informações básicas e guardar nas variáveis. Manda uma mensagem aqui na tela, só para a tela ficar mais bonitinha, né? Teste para a eleição. Digite o nome do cidadão. E aí tem um getS, lembrem-se que getS é getString. Tá? Então ele vai aceitar que você digite várias letras aí. Tá? GetS na variável nome. Legal, então a pessoa vai digitar o nome dela. Aí um printf, sempre uma mensagem antes da entrada de dados, né? É sempre importante a gente mostrar para a pessoa, né? Ó, o que você vai digitar agora? Ah, digite o nome do cidadão. Aí entra com a variável. Aí digite a idade do cidadão. E aí entra com a idade. Aqui um getS para entrar com o nome do cidadão. Aqui um scanf. Então, reparem que no scanf, além de perguntar qual é a idade, a gente definiu aqui no formato, né? Que essa é uma variável integer. E lembrando também que antes da variável no scanf, a gente tem que colocar o e-comercial. Tá? Então a pessoa foi lá, digitou o nome dela, digitou a idade dela, e aí vamos fazer a verificação. Vamos para o if. Então essa estrutura básica do if, ó. If, se a idade, tá aqui a variável da idade, ó, for menor que 16, menos 16 anos a pessoa não pode votar. Se isso aqui for verdadeiro, o que ele vai fazer? Se for verdadeiro, ele vai mostrar o cidadão com esse formato aqui, tá? Variável nome, no formato string, então aqui vai aparecer o nome do cidadão aqui, no lugar desse formato. Tá? O cidadão João ainda não pode votar. E se a idade dele for maior ou igual a 16, que seria o falso dessa condição aqui, o que ele vai fazer no falso? Nada. Tá? Por quê? Porque essa estrutura básica é um if bem simples, que ele só vai ter a condição e o verdadeiro. Né? Como eu já comentei várias vezes, na próxima videoaula a professora Michele vai explicar também o else, que seria o falso. Tá? Um outro exemplo bem parecido com o primeiro, ó, também biblioteca stdio declarada, variável nome e a variável idade aqui. E um teste para ver se a pessoa já pode tirar a carteira de motorista, já pode dirigir. Né? Digite o nome da pessoa, getS nome, digite a idade, scanf com o formato aqui de integer, o e-comercial antes da variável. Aí vamos verificar se a pessoa é maior de idade. Então, se a idade dela for maior ou igual a 18, a pessoa de nome tal já pode dirigir. Se não for, não vai dar mensagem nenhuma. Tá? Bom, então, essa aí é a estrutura básica aí do comando F, né? E alguns exemplos. Na próxima videoaula eu vou montar esses dois programas passo a passo lá no Dev C++ e vamos fazer uns testes, vamos ver os resultados, tanto para verdadeiro quanto para falso. Até mais!